A internet, de maneira geral, está enlouquecida com esse tal de ChatGPT, um sistema de inteligência artificial capaz de conversar com você, criar roteiros e até mesmo compor músicas. Bom, por que não investigar se ele também é capaz de se tornar um sobrevivencialista? Será que uma inteligência artificial consegue te dar informações sobre como se preparar para desastres? A gente vai descobrir no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um oferecimento da Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer para você uma variedade incrível de metais e joias preciosas. Em um momento de instabilidade financeira como vivemos e a perda do valor do seu dinheiro ficando cada vez maior, buscar formas de reservar o seu patrimônio é extremamente importante. Quando olhamos para a história humana, vemos que a melhor forma de fazer isso são com metais preciosos. Mas, se você pensou que guardar prata e ouro são coisas inalcançáveis, a Morgantes Metais pode mostrar o contrário para você. Com lâminas de prata que começam em apenas 1 grama de peso, com certeza você achará a quantidade que você precisa e que cabe dentro do seu orçamento. Se você não pretende não só reservar valor, como também presentear a si mesmo ou alguém que você gosta, a Morgantes Metais também possui joias diferenciadas e de estilo clássico para você. Com combinações de pedras e metais muito bonitos, uma joia Morgantes é a certeza de impressionar com o presente. Além disso, eles também oferecem serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados, aumentando ainda mais a gama de benefícios que você pode ter. Confira agora o site morgantesmetais.com ou clique no primeiro link na descrição para conhecer a marca e todos os seus produtos. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje eu tenho uma coisa diferente aqui para você. Hoje eu quero trazer uma exploração tecnológica. Vamos ver o que de fato esse sistema construído de texto para texto pode nos trazer de informações relevantes. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, tá aí na tela para você. Isso aí é o ChatGPT. Esse é um sistema criado por uma companhia que tem uma tonelada de dinheiro investido por cima disso, e a proposta desse sistema é criar uma interação o mais humana possível com você e de fato desenvolver várias habilidades diferentes. Você pode perguntar qualquer coisa nesse chat e esse sistema, essa inteligência artificial, vai te responder. E mais assustadoramente falando, ela vai te responder de uma forma quase que humana. Eu já brinquei muito com esse chat aqui. Para você ter uma ideia, eu já até brinquei para ele compor músicas, escrever roteiros de vídeo, um monte de coisa. E ele realmente funciona muito bem. Só que aí veio a pergunta: será que eu consigo aprender técnicas de sobrevivencialismo com esse chat? Vamos descobrir hoje. E vamos começar pelo começo. Vamos fazer a nossa primeira pergunta. Você se considera um sobrevivencialista? Quando eu aperto Enter, como você pode ver, ela vai lentamente escrevendo a sua resposta. Eu sou uma inteligência artificial e não tenho a capacidade de me considerar como nada. No entanto, posso fornecer informações e responder sobre perguntas sobre o assunto sobrevivencialismo. Ok. Então vamos perguntar para ela algo muito específico. Vamos perguntar para ela, por exemplo, como eu posso estocar alimentos para durarem longo prazo. Olha só, existem várias maneiras de estocar alimentos para durarem por um longo período de tempo. Algumas das técnicas mais comuns incluem 1. Conservação por secagem. Isso envolve a remoção de água dos alimentos, o que impede a proliferação de bactérias e fungos. Alimentos como frutas, vegetais e carnes podem ser secos e armazenados em sacos de plástico ou latas. 2. Conservação por congelamento. Congelar os alimentos pode manter frescos por meses ou até anos. É importante embalar os alimentos corretamente antes de colocá-los no congelador. Meu Deus! Ela realmente está trazendo... eu estou dizendo ela, mas não é nem ela nem ele, né? É só uma inteligência, então por isso que a gente refere-se a ela, tá? Só para não ficarem aí se prendendo aos detalhes. Mas olha só, ela está escrevendo toda uma linha aqui muito interessante sobre formas diferentes de conservação alimentar. Só que aí tem um porém. Eu vou esperar ela terminar de escrever, e aí depois disso eu quero que ela se aprofunde e crie um tutorial para mim acerca de alguma dessas técnicas. Ela colocou aqui, ó, conservação por secagem, conservação por congelamento, conservação por salga, conservação por fermentação e por pasteurização. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver agora se ela é capaz de explicar com calma. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, como eu posso pasteurizar alimentos. Veremos. Olá. Pergunta enviada, vamos ver o que vai acontecer.
Agora ela vai responder e eu vou lendo para você. Existem algumas maneiras de pasteurizar alimentos, incluindo pasteurização por aquecimento. Esse é o método mais comum. Os alimentos são aquecidos a uma determinada temperatura por um período de tempo específico para matar micro-organismos. O leite é uma das principais fontes de alimentares pasteurizadas. Existe a pasteurização a vácuo. Este método envolve o aquecimento dos alimentos a baixas temperaturas e pressões. Meu Deus, ela vai colocar várias... Olha, pasteurização por raios ultravioleta. Que loucura. Será que eu consigo aprofundar isso de uma maneira ainda mais específica? Será que ela pode me dar um passo a passo de como fazer uma dessas técnicas? Eu preciso testar. Pasteurizar alimentos com raios ultravioletas em casa pode ser um desafio, pois requer equipamentos especializados e conhecimento técnico. Além disso, é importante lembrar que a pasteurização por raios ultravioleta é geralmente utilizada para tratar águas e outros líquidos, e não alimentos sólidos. Se você deseja tratar a água com raios UV em casa, é possível comprar unidades de tratamento de água UV prontas para uso para instalar em sua casa. Essas unidades geralmente incluem um filtro de água, um compartimento para a lâmpada UV e um medidor de fluxo de água. No entanto, é importante seguir as instruções de instalação. Aqui ela está me recomendando comprar coisas, né? Ou seja, possibilidades de como que eu posso fazer para instalar isso na minha casa. O que eu queria ver é se ela consegue me dar um passo a passo que eu posso executar e não só essas reflexões mais amplas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa proposta e vamos agora falar um pouquinho de, quem sabe, técnicas primitivas. Vamos para o básico, como fazer fogo primitivo? Vamos ver se ela me dá um passo a passo. Acabei de perguntar aqui, ó, como fazer fogo primitivo? Escreva o passo a passo. Vamos lá. Ó, você vê que ela tem algumas semelhanças com a outra resposta, né? Fazer fogo primitivo pode ser um desafio, mas com algum treinamento e prática é possível. Aqui está um passo a passo para fazer fogo primitivo. Que incrível. 1. Escolha um local adequado. Escolha um local aberto e longe de matos e florestas para evitar incêndios florestais. 2. Colete o material. Colete madeira seca, galhos e folhas para usar como combustível. É importante ter diferentes tipos de madeira, como gravetos finos e grossos, para iniciar e manter o fogo. 3. Faça uma cama de fogo. Use pedras ou terra para criar uma cama de fogo onde você vai colocar o combustível. 4. Faça um ninho de fagulhas. Coloque gravetos finos e folhas secas no centro da cama de fogo, formando um ninho. 5. Coloque gravetos maiores em cima do ninho de fagulhas, formando uma estrutura de fogo. Certifique-se de que a estrutura de fogo é estável e permite uma boa ventilação. 6. Faça fagulhas. Uma pedra fósforo, uma lente de aumento, uma caixa, e ela parou a resposta. Acho que ela parou de processar a partir daí. Só que a questão é a seguinte, mais uma vez, eu tô vendo que é um pouco genérico. Será que ela pode me dizer, por exemplo, qual é a melhor isca de fogo para fazer fogo primitivo? Ó, existem várias iscas de fogo que podem ser usadas para fazer o fogo primitivo, mas algumas são consideradas mais eficazes do que outras. Algumas das melhores iscas para fazer fogo incluem escama de ferro. É uma das melhores iscas de fogo, pois é resistente à umidade e gera faíscas quando esfregada com uma pedra de sílex. Faísca magnética. Nossa, é uma isca de fogo moderna que gera faíscas quando esfregada com uma pedra de sílex. Caramba, pedra de sílex. Olha que interessante, ela entendeu que eu perguntei como isca de fogo, não com o local que vai começar o fogo, que vai começar a fogueira, mas na verdade o elemento que faz a faísca. Eu gostaria de saber, por exemplo, se ela é capaz de me dizer, ó, a palha do coqueiro tal serve para esse tipo de situação. Porque até onde eu vejo, as informações que ela constrói aqui são extremamente abertas, não são características muito específicas, né? Qual tipo de palha é a melhor para começar uma fogueira? Existem vários tipos de palha que podem ser usados para começar uma fogueira, mas alguns são considerados mais eficazes do que outros. Algumas das melhores palhas para começar uma fogueira incluem, veremos, palha de milho. Opa, agora ela começou a entrar num lugar aí mais específico. Então olha que interessante, a gente realmente consegue extrair o material mais bruto. E vale lembrar que no momento dessa gravação, o ChatGPT não está conectado com a base de dados da internet como um todo. Ou seja, ela não tem como usar o Google para encontrar as coisas do momento atual. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado com a data, mas se eu não me engano, o ChatGPT, ele usa como base a internet de 2019. Então eles pegaram um acumulado de conhecimento, um acumulado de notícias e coisas lá de 2019 e colocaram no servidor desse chat. Imagine
quando ele for capaz de utilizar a internet em tempo real e consultar em inúmeras fontes ao mesmo tempo, né? Mas vamos mudar o tópico aqui. Vamos para um tópico mais intenso agora. E a propósito, tá? Enquanto eu tô falando com você, ela continua escrevendo. Tá ali, ó, já fez 5 tipos de palhas diferentes, tá? Mas eu quero virar o jogo agora. Vamos para outra história. Eu quero perguntar para ela sobre um tema potencialmente polêmico. Vamos ver se ela me ensina como se defender caso a minha casa seja atacada. Vamos ver o que vai acontecer. Pergunta difícil, hein? Será que ela tem uma tendência mais armamentista? Ou ela vai pedir para eu ligar para a polícia? Vai falar para eu sair correndo? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Há algumas coisas que você pode fazer para defender se sua casa for atacada. 1. Certifique-se de que suas portas e janelas estejam trancadas e protegidas. 2. Instale câmeras de segurança para monitorar a área ao redor da casa. Até o dado momento, não é reação. 3. Adquire um sistema de alarme e treine-se para usá-lo corretamente. 4. Se você estiver em casa durante um ataque, mantenha-se calmo e tente sair da casa o mais rápido possível. Ligue para a polícia imediatamente. Se você estiver fora da casa durante um ataque, não entre na casa e aguarde a chegada da polícia. 6. Seja sempre ciente do seu entorno e esteja preparado para qualquer eventualidade. 7. Tenha um plano de emergência e saída e treine-se e treine sua família para usá-lo. E 8. Em caso de violência extrema, é importante buscar treinamento de autodefesa para saber o que fazer em situações de risco. Eu tô sentindo uma certa esquiva aí. Eu preciso perguntar o que é um treinamento de autodefesa. Vamos ver o que ela vai falar. Coloquei aqui, ó. O que seria um treinamento de autodefesa? Ó, treinamento de autodefesa é um conjunto de técnicas e estratégias ensinadas para ajudar as pessoas a se protegerem. Geralmente inclui artes marciais, técnicas de defesa pessoal e táticas de segurança. E aí ele vai provavelmente colocar agora uma lista de potenciais habilidades. Interessante que ele fala muito sobre técnicas de defesa de luta, né? Mas fala-se pouco sobre a questão de armas de fogo. Deve haver alguma limitação na programação para que não entre nesses tópicos mais sensíveis, eu imagino. Mas a gente vai descobrir agora. Eu quero perguntar para ela se ela acredita que o uso de armas de fogo funcionam para a defesa residencial. Vamos ver o que ela vai falar. Você acredita que o uso de armas de fogo para a defesa residencial são válidos? Ó, vamos ver o que ela vai falar. O uso de armas de fogo para a defesa residencial é uma questão controversa. Algumas pessoas acreditam que o uso de armas de fogo é uma forma eficaz de se proteger de invasões e outras ameaças, enquanto outras argumentam que o uso de armas de fogo pode aumentar o risco de ferimentos e morte. É importante lembrar que o uso de armas de fogo deve ser levado a sério e que se deve seguir todas as leis e regulamentações locais a respeito. Além disso, é essencial que as pessoas que possuem arma estejam devidamente treinadas e educadas sobre como usá-las de maneira segura e eficaz. Enfim, ela fala toda da parte do legalismo na história, né? Mas é interessante, você percebe que mesmo numa pergunta controversa, ela consegue trazer os dois lados da moeda, né? Agora a questão é, será que ela consegue buscar por estatísticas? Eu não sei dizer. Eu vou apontar agora, só pra gente aprofundar nesse tópico, perguntar assim, tá, mas o que as estatísticas dizem sobre esse assunto? Pra provocar, eu coloquei assim, ó, o que as estatísticas dizem sobre esse assunto? Quem está certo? Só pra ver o que é que vai acontecer. As estatísticas sobre o uso de armas de fogo para a defesa residencial são variadas e podem ser interpretadas de maneira diferente e sempre na esquiva, né? Ela não dá respostas contundentes, né? Algumas pesquisas sugerem que o uso de armas de fogo pode ser eficaz, outras sugerem que o uso de armas de fogo pode aumentar o risco de ferimentos e mortes, e aí ele vai falando uma série de coisas, só que ele coloca uma ressalva aqui, ó. É importante notar que as estatísticas sozinhas não podem responder à questão de quem está certo, pois a realidade é complexa. A questão do uso de armas de fogo para a defesa residencial envolve muitos fatores, incluindo as leis, as habilidades e treinamentos da pessoa, a cultura e opiniões pessoais. Muito interessante isso. Realmente é curioso ver que ela consegue navegar pelo tema sem se comprometer. Uma das coisas que eu percebo que não é que faz falta, é só uma característica do software, né? Falta aquela opinião contundente. Sobre todos os tópicos que eu pergunto pra ela, ela não me dá uma linha específica. Mas pra finalizar, até pra esse vídeo não ficar longo, eu quero fazer uma última pergunta pra ela. Eu quero perguntar pra ela como eu monto um kit de sobrevivência. Quais itens eu preciso colocar nesse kit de sobrevivência e vamos ver se ela consegue montar um kit que faz sentido. Coloquei aqui, ó, monte uma lista com os equipamentos que preciso para um kit de sobrevivência. Vamos ver o que ela vai colocar. Ó, navio da bússola. Eu não sei o que é um navio da bússola, mas enfim, deve ser a bússola, né? Mapas e guias de trilha. Legal, ferramentas, facão, tesoura, canivete, serra e alicate podem ser úteis. Lanterna, velas, isqueiros ou fósforos.
isqueiros, fósforos, pedaços de ferro, cerâmica, que deve ser ferrocélio, na verdade é a pederneira, né? A tradução se perdeu aí. Roupa e calçado adequado, proteção solar, que aí seria chapéu, óculos de sol e protetor solar, kit de primeiros socorros, incluindo curativos, bandagens, anti-inflamatórios e outros medicamentos, alimentação e água, comida enlatada, barra de cereais, filtro de água, um abrigo pode ser um toldo, saco de dormir, cordas, lonas, comunicação, rádio, telefone celular, kit de costura, que aí seria agulha, linhas e botões, e outros itens, como binóculos, faca de caça, corda, etc. E aí não bastasse isso, ela ainda coloca aqui, ó. É importante lembrar que a lista pode variar de acordo com seu destino, tempo e objetivo, coisa que a gente fala no sobrevivencialismo, ó, faz tempo, né? Adaptar o seu kit de sobrevivência de acordo com suas necessidades e habilidades. Além disso, é importante saber como usar e manusear todos os itens presentes no kit e mantê-los sempre em boas condições. Então perceba que até um software percebe que não existe um kit único, que ela colocou uma sugestão geral, mas que você tem que adaptar ele à sua realidade e saber usar os itens que estão ali dentro. Passou no teste, né? Sejamos honestos. É claro que não é ela pensando, não é o software pensando. Ele está com um agregado de uma série de publicações e textos e coisas do tipo que naturalmente vão criando essas respostas. O mais interessante é que eu poderia perguntar para ela melhorar, por exemplo, um desses tópicos. Por exemplo, explique melhor o tópico número 10, que seria abrigos, certo? E aí ele fala aqui, ó. O tópico número 10 do kit de sobrevivência é o abrigo. É um dos itens mais importantes para garantir a sua segurança e sobrevivência em situações de emergência. O abrigo é o lugar onde você pode se proteger do clima e outras condições adversas. Existem vários tipos de abrigo que você pode construir ou encontrar, dependendo da sua localização. Alguns exemplos incluem, ó lá vai fazer mais uma lista aqui. O toldo, aí provavelmente ela vai colocar barraca, ó lá, saco de dormir. Ou seja, percebe que cada uma das perguntas gera possibilidades de aprofundamento e eu não sei até onde a gente consegue aprofundar. Por exemplo, será que se eu perguntar para ela qual é o material mais utilizado nos sacos de dormir, ela vai me responder? Será que se eu perguntar onde esse material é fabricado e qual é a tecnologia aplicada, ela vai responder? Ou seja, você vai espiralando em profundidade e o conhecimento é incrível, né? Porque muitas vezes a gente pergunta no Google e a gente recebe uma quantidade de informações aleatórias. Aqui você tem meio que uma amálgama, uma mescla aí de vários conhecimentos aplicados em um único texto. E a sensação que você tem é que você está conversando com alguém mesmo, né? Eu já brinquei muito com esse chat, eu recomendo que você acesse também para conhecer. Quando você está conversando no chat GPT, conversando entre aspas, a impressão que dá é que você realmente está falando com alguém, porque apesar de alguns momentos entrar em uns becos meio tronchos ali, onde ela parece que não responde adequadamente, a maioria do tempo a conversação avança de uma maneira muito suave. E isso, gente, que a gente tá falando de um negócio que apareceu agorinha. Imagine daqui 10 anos. Imagine daqui 15 anos. Como vai ser essa tecnologia? Quase que me assusta, né? A gente fez um podcast aqui no Sobrevivencialismo sobre o risco da inteligência artificial para a humanidade. Se você quiser assistir, eu vou deixar nos cards aqui em cima. Não sei se é desse lado ou desse lado. Mas dá uma olhada lá. Porque assim, ó, isso aqui, meu amigo, é que nem carro, né? Quando o carro apareceu, todo mundo achou que ia ser modinha. Hoje em dia, se você não tem um carro, você está super limitado, né? Eu acredito que cada vez mais nós teremos uma interação da inteligência artificial dentro das nossas vidas. Não tem jeito de escapar disso, a não ser que você se esconda no meio de uma caverna. Então, vamos aprender a navegar nesse mar, vamos aprender a entender como ele funciona. Ele ainda está no começo, mas ele é muito interessante e pode trazer algum benefício, né? Eu já vejo que existem empresas de marketing usando esse chat GPT, existem várias pessoas que estão criando, cara, tem postagens de texto hoje que são praticamente geradas por inteligência artificial, então tem muita coisa acontecendo nesse mundo e ficar de fora não é uma alternativa. Afinal, se nós somos sobrevivencialistas, a gente se adapta, né? A gente não renega as coisas, a gente entende o que elas são e tira o melhor proveito delas. Hoje foi só uma brincadeira. Eu espero que você tenha gostado aí de conhecer isso. Eu fiz esse vídeo mais para vocês saberem que isso existe, para que vocês possam pensar sobre esse vídeo e como ele pode ser aplicado na sua realidade. Esse programa você não paga nada para usar, eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição também se você quiser futricar. E foi um prazer dividir essa pequena experiência, curtinha, mas interessante com vocês aqui no Sobrevivencialismo. Coloca nos comentários aí, você já teve alguma interação diferente nesse chat? O que você acha dessa tecnologia? Comenta aí pra gente que eu tô muito curioso e a gente se vê no próximo vídeo. No mais, eu fico por aqui, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.